Você deve saber que no estado de São Paulo já está em vigor as novas alíquotas de contribuição e as novas regras da Previdência Estadual. Muita gente tem me perguntado o que vai ser feito daqui para frente para tentar barrar esse ataque e por que ninguém fez nada antes que isso acontecesse. Será que ninguém fez nada mesmo? Não sai daí, que depois da vinheta eu conto como tudo aconteceu. Fala galera, Thiago na área para mais um vídeo aqui no seu canal, o nosso canal de informação, conversando com vocês hoje sobre o histórico de aprovação da reforma da Previdência Estadual, que era a PEC 18 de 2019 e o PLC 80 de 2019, que disciplinou como funcionaria a Previdência aqui no estado de São Paulo. Eu, antes de mais nada, convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se esse conteúdo for interessante para você, deixe o seu joinha, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam saber como se deu a aprovação da reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo. Vamos fazer aí um histórico desde o primeiro momento em que foi mencionado que se faria essa reforma aqui no estado. Vale lembrar que a reforma aconteceu na esfera federal e os estados e municípios deveriam se adequar aí às novas regras, mas sempre levando em consideração que o estado ele tem autonomia para determinar quais seriam as regras do seu sistema próprio de previdência. Já no dia 4 de novembro, o boletim da POSP, o número 75, convocava professores para irem à Assembleia Legislativa manifestar-se contra o projeto de lei e a PEC que alterariam a Previdência no estado de São Paulo. De lá para cá, no dia 11 de novembro, 19 de novembro, atos e mobilizações ocorreram lá na Assembleia Legislativa. No dia 21 de novembro, o funcionalismo ocupou a Assembleia Legislativa em audiência pública, uma reunião com os deputados que o presidente da SPPrev estava fazendo. No dia 26 de novembro, os professores decretaram greve contra a PEC 18 e o PLC 80. No dia 3 de dezembro, mais um ato ocorreu. Então, podemos observar aí que toda semana teve ato contra esse projeto de lei. Sempre que havia sessão, tinha ato. Eis que no dia 9 de dezembro, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspendendo a tramitação do projeto. Quando um projeto entra lá na Assembleia Legislativa, ele deve passar por diversas comissões para ser analisado e então ir a plenário para votação. Tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão de Finanças, Comissão de Educação e Cultura, entre outras comissões. E o que o presidente da LESP fez, o Cauê Macris? Ao invés desse projeto passar pelas comissões, ele designou um relator especial. Esse relator especial tinha a prerrogativa de fazer o relatório e não precisaria passar pelas comissões, atropelando totalmente o processo e o regimento da casa para que não houvesse as discussões. A ideia do governo é que esse projeto fosse aprovado ainda em 2019. Mas, por conta disso, deputados da Assembleia Legislativa, mais precisamente o deputado Emílio de Souza, conseguiam uma liminar na Justiça para que não houvesse a tramitação desse projeto da forma como estava designada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Então, no dia 13 de dezembro, foi suspensa a tramitação do projeto e seria retomada apenas em fevereiro de 2020. Por conta da liminar, não haveria tempo hábil para que o governo aprovasse essa medida em 2019. Mas não é só por conta da liminar. A mobilização dos servidores foi intensa durante todos esses dias lá na Assembleia Legislativa. A pressão era muito grande em cima dos deputados. Tanto é que o governo não tinha os votos necessários para a aprovação desse projeto lá na LESP. Chegamos em 2020 e em fevereiro de 2020 a POSP realizou o seu congresso. Vale destacar que esse congresso era para ter sido realizado no mês de novembro. Porém, quando a POSP soube que haveria a tramitação da PEC, foi aprovada a suspensão do Congresso para que todas as forças estivessem direcionadas a se manter firmes contra a aprovação da PEC e do PLC 80. Então, no dia 11 de fevereiro de 2020,
o boletim APOESP Informa Urgente número 17 comunicou que o Congresso da entidade unificou as forças políticas contra o desmonte da Previdência e contra-ataques do governo federal. Essa foi uma ação muito importante, porque unificar as forças divergentes em torno de uma única pauta não é uma tarefa simples, e o Congresso da entidade conseguiu fazer isso. Então, passou o mês de fevereiro, e no dia 28 de fevereiro de 2020, houve convocação de sessão plenária, sessões plenárias extraordinárias, para que se aprovasse o projeto de lei e a PEC. Isso se deu porque a liminar que travava esse processo ela foi cassada. Então as sessões foram marcadas para o dia 3 de março de 2020. Ocorreram as sessões extraordinárias. As entidades representativas do serviço público, de todos os servidores, estavam presentes em um número grande de servidores e servidoras que lotaram as galerias da Assembleia Legislativa e lotaram as ruas em volta. Era praticamente impossível entrar ou sair da Assembleia Legislativa, dada a quantidade de pessoas que estavam presentes. O governo do estado não tinha os votos necessários para aprovar o texto da reforma da Previdência e usou de um artifício também pouco republicano dentro da lei, mas pouco republicano para conseguir aprovar o projeto. O líder do governo lá na LESP, Carlão Pinhatari, pediu que a votação fosse nominal. Por que ele usou desse artifício? Porque eles não tinham a quantidade de votos necessária. E para que conseguisse os 57 votos para aprovação, ele pediu essa votação que permitiu que o presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris, que também é do PSDB, pudesse votar. Então, por conta disso, conseguiram 57 votos favoráveis, 31 votos contrários. Sobre isso, o Carlão Pinhatari declarou em uma entrevista: por isso eu coloquei a votação nominal. Você acha que eu não sabia quantos votos eu tinha? Então vocês sabem que ali é um jogo em que eles sabem muito bem como articular e aprovar os projetos. Embora a base do governo do estado, favorável ao governo, tenha sido reduzida nessa gestão, ele tem conseguido aprovar aí várias matérias contra os servidores, inclusive, por conta de alguns artifícios que eles utilizam, como a distribuição de emendas parlamentares, que não são ilegais, mas que podem ser questionáveis, né? Enquanto os deputados votavam lá dentro do plenário a PEC, lá fora acontecia isso que eu vou colocar para vocês agora. Me leva até a esquina. Eu quero ver qual é o policial que vai atirar uma bomba em mim. Atira! Nós não temos medo. Nós não temos medo. Atirem! Atirem, mas paguem o preço de nos enfrentar, de nos aguentar. Atirem aqui em mim, deputada! Pode atirar! Covardes! Alguns deputados declararam que os servidores, que eram os vândalos que estavam destruindo a Assembleia Legislativa, que começaram toda a bagunça, que começaram as agressões contra a polícia. Porém, esse vídeo que eu vou colocar aqui agora mostra realmente como começou toda a confusão. Sangue literalmente foi derramado para que os servidores tentassem manter os seus direitos. Então não foi algo que ninguém fez nada. Acho que deu para perceber, né? No dia 17 de março, a POSP conseguiu uma liminar que derrubava a reforma da Previdência. Porém, como nós sabemos, essa liminar foi cassada. No dia 19 de junho, foi publicado um decreto número 65021. Esse decreto declarou o déficit das contas da SPPrev, e isso na prática permitiu que o governo do estado confiscasse os salários
dos aposentados. Isso é um dispositivo que está lá na PEC, que está na lei complementar que foi aprovada. Que quando houver déficit atuarial das contas da Previdência, o Estado pode taxar os aposentados. No mês de setembro, foi taxado um valor proporcional à quantidade de dias de acordo com a publicação da lei. Então, do dia 18 em diante. Já agora, o pagamento de novembro referente ao mês de outubro, a taxação é de 100% com relação aos dias. Então, o valor praticamente dobrou com relação ao desconto que houve no mês passado. Tudo isso por conta desse decreto. A lei diz que enquanto esse decreto estiver em vigor, haverá cobrança. Sabendo como as coisas acontecem aqui, a gente sabe que esse decreto vai durar durante muito tempo. A POSP tinha até conseguido uma liminar conjunta com o CPP, a FUSE e a PASE, para que pelo menos os aposentados nesse momento não houvesse a tributação. Essa liminar, ela perdurou até o final de setembro praticamente. Por volta do dia 23, 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cassou a liminar e abriu caminho para que o governo do estado pudesse fazer os descontos dos aposentados. Então, com esse vídeo, eu creio que fica evidente que houve sim muita luta, houve sangue derramado e que está havendo luta, dessa vez na esfera judicial, uma vez que a lei foi aprovada. Mas a máxima de que ninguém fez nada e que ninguém está fazendo nada, eu creio que não se sustenta. Então, se esse vídeo te informou de alguma forma sobre como ocorreu a reforma da Previdência Estadual, quais foram as particularidades dessa aprovação, deixa o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o fundo de cena dessa aprovação. Esse era o conteúdo que eu queria conversar com vocês hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.